palavra de Deus diz assim: como a corça que anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui nessa noite na tua casa. Nos ajude, meu Deus, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Nos faça, Deus, ter a revelação da dimensão da tua palavra, meu Pai, para que possamos sair daqui alimentados no nosso espírito. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Na quarta-feira, nós falamos sobre Deus dentro de uma visão e de uma revelação que nos é passada pelo apóstolo Paulo como uma fonte inesgotável de alegria, o qual eu posso mergulhar e eu posso beber dele todos os dias da minha vida. E levamos aqui um tempo entendendo como esse processo é possível além das circunstâncias desse mundo. E hoje eu queria entrar nesse tema mais uma vez com você, mas eu queria que você entendesse aonde nós vamos discorrer nessa noite dentro da palavra de Deus. Nós vemos o salmista Davi falando a respeito da sua alma. Queridos, se nós fôssemos aqui buscar algum entendimento sobre alma, talvez nós passássemos aqui alguns anos para compreender a base de toda a filosofia de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, homens que levaram muito tempo tentando entender e explicar o que é a alma do homem. Mas eu queria nessa noite que você entendesse três coisas simples. Não estou querendo fazer nenhuma reflexão filosófica aqui, mas eu preciso que você compreenda algo dentro de uma visão bíblica do que nós estamos tentando entender nessa noite. Nós podemos dividir a compreensão humana e a existência humana de uma forma bem simples, em três pontos. O homem, ele tem a sua razão, a sua consciência. O homem, ele tem os seus sentimentos e ele tem desejos. Razão, sentimentos e desejos. Se eu fosse fazer uma divisão disso, dentro do que a Bíblia nos fala sobre corpo, alma e espírito, eu diria a você que a nossa razão estivesse ligada ao nosso espírito. É o que nos diferencia do animal irracional. Por que irracional? Porque ele não tem razão. O homem tem espírito, espírito dado por Deus. O animal é um ser vivente, é uma alma vivente. Então, o animal se diferencia do homem nesse quesito. Nós temos espírito, nós temos razão. Isso é uma visão muito simples, viu, irmãos? Não estou querendo entrar nesse tema com você. É só para você entender aonde vai se situar o que nós vamos falar daqui para frente. O espírito é a razão, é o que nos dá a razão. A nossa consciência do eu nesse mundo está lá no meu espírito, na minha razão. Os meus sentimentos estão aonde?
na minha alma. Sentimentos se manifestam na minha alma. E os desejos? Os desejos se manifestam através do meu corpo. A fome. Eu acho que é o que a gente mais exercita, né? A gente vê uma comida e aí dá um desejo de comer. O jovem passa a ver a menina bonita, dá um desejo de abraçá-la. Tem um toque. Isso é normal. Isso é normal, isso é da biologia. E os animais têm também. É normal. O problema é que o homem ele tem uma consciência maior a respeito de todos esses elementos. Só que vez ou outra, irmãos, preste atenção agora. A nossa razão, ela entra em conflito com os nossos desejos. Ou, melhor, preste atenção agora, ela entra em conflito com aquilo que entra na nossa alma, através dos nossos sentidos. E os sentidos estão aonde? No corpo. É através dos sentidos, preste atenção, que vem os desejos. O jardim do Éden, né? Está lá. Eva, ela desejava comer a fruta. Está lá o desejo da carne. Por que ela desejava? Porque ela tinha visto que era bom. Ela viu. E às vezes nós vivemos guiados por esses desejos. Perdemos o conceito da razão. A razão que vem agora para o ser humano, baseado em algo muito forte que às vezes nós lemos na Bíblia e não compreendemos. Quando Jesus disse: e conhecereis, e a verdade libertará de quê? O conhecimento, irmãos, ele entra na mente do ser humano. Observe, a fé, ela não vem quando você mergulha em um tanque de água e sai dali batizado. A fé, ela não vem quando você recebe a presença do Espírito de Deus em sua vida e é batizado pelo Espírito Santo, não. Isso é profundo demais. Porque a fé vem quando eu ouço a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Ele disse: eu sou a palavra. Mas ele também disse: eu sou a verdade. Então ele é a palavra, ele é a verdade. Essa palavra que entra na minha mente, ela ilumina a minha razão. Ela me mostra o que é o conhecimento e o que é a verdade. E quando eu conheço a verdade, e quando essa verdade ela entra na minha mente, ela, além de produzir fé, ela me liberta. Me liberta da escravidão dos meus desejos. Me liberta da escravidão do homem perdido no mundo guiado pelos seus instintos. Porque eu passo a conhecer algo que está além daquilo que os meus sentidos poderiam captar se eu estivesse solto nesse mundo. Davi, no seu tempo, ele começa a descrever aqui agora uma série de circunstâncias. E são circunstâncias que são percebidas pelo seu corpo físico, pelo que ele vê, pelo que ele ouve. E aqui, irmãos, nós temos que entender algo. Não temos como nos separar em três. Somos uma coisa só, composta desses elementos. E é inevitável, observe, é inevitável que aquilo que eu vejo, que aquilo que eu ouço, não afete aquilo que eu sinto. Aí ele começa a descrever uma cena triste, se lembrando, e eu acho interessante porque esse tempo de Davi aqui vai corresponder muito com esse tempo que a gente está vivendo hoje. A saudade que ele tinha quando ia com a multidão à casa de Deus.
Talvez esse salmo tenha sido escrito enquanto Davi vagava, fugindo de seu filho Salomão, talvez. Perdido, correndo como um fugitivo. E aí ele se lembra do tempo em que ele, em tempos de paz, poderia ir celebrar uma festa para Deus no seu templo. E quando ele começa a lembrar daquilo, as lembranças, as memórias, vem agora ao seu coração registro de algo que um dia ele viu, registro de algo que um dia ele ouviu. Tem coisas que a gente passa na vida que vão ficar registradas na nossa memória e que vamos sentir aquilo na nossa alma por tempos, ainda que não estejamos vivendo mais aquilo no presente. Mas a memória daquilo que ouvimos, daquilo que vimos e daquilo que nos tocou permanece conosco. E aí Davi começa agora a lembrar dessas coisas. E a alma dele se entristece. Só que o que me chama a atenção é que um nível de consciência agora salta de dentro dele. A razão, o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus, o conhecimento que ele tinha sobre a verdade, o conhecimento que ele tinha a respeito da estrutura das coisas, de como ele compreendia a brevidade desse mundo, de como ele compreendia a fase temporária do homem nessa estrutura corpórea, mas entendia um governo absoluto, soberano e superior de Deus, que estava além desse mundo, mesmo estando preso a elementos que na sua memória lhe trazia tristeza, mesmo estando vivendo momentos em que ele não tinha nada para se alegrar pelo que estava acontecendo ao seu redor. Davi entende que agora ele tinha que buscar recursos, não no seu corpo, não nos seus desejos, não no que estava acontecendo ao seu redor, mas havia uma fonte espiritual que a sua alma poderia acessar para que ela se alegrasse mais uma vez. Aí você vê agora Davi tomando consciência do seu espírito dentro de si, e ele se dirigindo a ele mesmo, ou se dirigindo à sua própria alma. E 2 vezes nesse salmo você vai ver ele repetir isso. No verso 11 ele também repete da mesma forma. Por que você está tão triste, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Não é uma pergunta vazia, mas Davi agora libera uma palavra de ordem e diz: ponha a sua esperança em Deus. Ponha a esperança em Deus. Irmãos, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. E você vai ver no Salmo 137, do verso 1 ao 3, um relato dizendo: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, e ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. O que foi que o povo fez? Foi capturado. Para eles acabou a esperança. Para eles não tinha mais volta. Para eles o destino ia ser aquele ali. Eles não conseguiam enxergar mais um futuro. Eles não conseguiam enxergar mais uma saída. E o que é que eles fizeram? A Bíblia diz: penduraram as suas harpas. O que é uma harpa?
Hoje não é muito comum nos nossos dias a gente entrar na igreja e ver alguém tocando um arco. Mas entenda dessa forma: cada um adora a Deus com o instrumento que tem. Um toca bateria, outro toca violão, outro bate palma, um canta, outro oferta. Irmãos, nós temos a nossa própria forma de nos conectarmos com o nosso Deus. Deus se relaciona com cada ser humano de uma forma ímpar. Mas nós sabemos qual é a nossa forma de adorar a Deus. O que a Bíblia está nos mostrando é que quando a nossa alma se entristece e perde a esperança, a primeira estrutura que é afetada em nós é exatamente aquela que poderia nos dar esperança. Porque perdemos o louvor da nossa boca. Penduramos as nossas harpas. Tem gente que sofre decepções na vida e por conta disso nunca mais pisam o pé na igreja. Porque elas culpam Deus pelos seus fracassos. Penduraram as suas harpas. Porque elas olham para frente e não tem mais esperança. Para eles ali tudo acabou. Estamos agora na mão dos nossos inimigos. Eles têm poder sobre as nossas vidas. Não temos mais direito a nada. Somos escravos. Por que adorar a Deus em uma situação dessa? Porque se perdeu a esperança. Mal sabiam eles que Deus tinha um tempo para que aquele tempo passasse. E quando você vai agora para o Salmo 126, você vai ver como foi agora o retorno deles. A Bíblia diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. E até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Irmãos, o Salmo 126 é uma bênção. Os salmos não estão escritos em ordem cronológica. O Salmo 137 ele vem antes do que aconteceu no Salmo 126. O que eu quero que você entenda é o seguinte: havia uma promessa, havia um futuro, havia uma esperança. Mas será que quanto tempo esse povo do Salmo 137 permaneceu com a harpa pendurada, entristecido, vivendo a angústia, porque não sabia o que estaria escrito no Salmo 126? Será que a sua vida nessa noite está em qual salmo desses dois? É algo para você pensar individualmente. Mas ministrando, considerando o panorama da nossa nação, eu ouvi o governador da Bahia dizer: o que está acontecendo hoje vai ficar para a história. Vocês estão vivendo um momento histórico. Vocês não estão vivendo um simples tempo de uma gripe, de uma dengue. Não, irmão, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, não. Ele falou: daqui a 100 anos vão estar lembrando do que aconteceu nesses dias de hoje, do que a nossa geração viveu, do que a gente viu. Talvez não tenha mais ninguém dessa geração vivo, e alguém ainda vai lembrar lá em um jornal, ou não sei se vai existir mais jornal, não sei como é a informação daqui a 100 anos, não sei. Eu sei que o registro vai ficar de uma pandemia global, que matou aí não sei quantos % da população do mundo. Eles vão ter que fazer conta. É tempo de riso? É tempo de cântico? Para quem anda guiado pela carne, não. Para quem anda guiado pelo que vê, também não. Para quem anda guiado pelos seus instintos, também não. Mas a Bíblia nos diz que entre o que eu sei, entre a minha razão e entre o que eu vejo, a minha alma está no meio, sentindo quem governa. Porque você vai encontrar
Paulo agora escrevendo aos Gálatas, dizendo que existe uma briga terrível entre o espírito e a carne. E a alma se manifesta de acordo com quem vence essa batalha. Eu vejo a escravidão babilônica. A minha razão e a palavra de Deus pela fé me diz: o cativeiro vai durar 70 anos. O profeta diz: olhe, plantem, construam casas e plantem, porque Deus não vai trazer a vitória antes, mas podem construir e podem plantar. Mas Deus está mandando eu plantar mesmo em tempo de cativeiro? É. Mandando construir casa? Está mandando. Mas o que eu estou vendo é diferente. O que eu estou vendo é o vizinho do lado indo para a UTI. O que eu estou vendo do outro é a vizinha chorando porque perdeu um parente. E a palavra de Deus diz: tenha fé. Eu sou o Deus que cura. Há poder no nome de Jesus. Você tem controle, irmãos, até certo ponto das suas emoções. Você pode controlar o que você ouve, mas depois que você ouve, você não tem mais controle do que aquela palavra vai produzir em você. Quantas vezes nós aqui, vamos ser sinceros, não já perdemos o controle em uma situação? Quantas? Já pensou se tivesse um telão aqui na igreja para botar o dia do faniquito que a gente já deu? Um dia que a gente já brigou com a caixa do supermercado, que a gente só faltou arrumar o produto na cabeça dela. Quem aqui não? Eu sei que vai ter um ou outro, sempre tem uma exceção. Mas, irmão, vamos lá. A maioria de nós já teve algum dia de descontrole emocional. Não tem jeito, irmãos. Porque eu posso impedir, posso controlar antes de ouvir, antes de ver. Mas tem certas coisas que alguém nos diz, que depois que fala, irmãos, parece que o sangue da gente botou um comprimido de Sonrisal. Parece que começa a ferver dentro da veia da gente, né? E parece que esquenta aqui assim atrás do pescoço. Aconteceu um episódio que eu vi um dia na internet. Eu cheguei a passar isso quando eu ainda era pastor dos jovens, lá na sede. Uma repórter de uma grande emissora, ela perdeu o emprego com mais de 20 anos de carreira, porque ela estava fazendo uma reportagem e o carro da companhia que ela trabalhava, da rede de televisão, estava estacionado num lugar errado. E aí o guarda municipal daquele estado chegou para multar ela. Ela não gostou de ser multada e começou a discutir com aquele rapaz, até que ela perdeu o controle emocional. E começou a gritar, e começou a discutir, xingou o rapaz. Foi uma confusão, que a emissora, ela achou que a emissora ia comprar a briga dela. Mas como aquilo estava sendo filmado, e foi colocado na rede aberta, para todo mundo ver, aquele tipo de comportamento para emissora de televisão não era interessante. E ela foi demitida e ainda teve que responder a um processo criminal por desacato à autoridade. Ela depois gravou um vídeo, porque tinha que pedir desculpas também publicamente ao profissional que ela desacatou. E nesse vídeo ela diz como em 2 minutos toda a carreira que ela construiu em 20 anos se desmoronou por um desequilíbrio emocional. Essa é a nossa alma, irmãos. O problema é que eu tenho agora que decidir quem é que vai controlar a minha alma. Se é a minha carne ou se é o meu espírito. Eu não tenho como simplesmente querer tomar conta da alma pela alma, não. A alma está no meio dessa briga aí. Os meus sentimentos estão sendo formados e forjados de acordo com o que está prevalecendo. Por exemplo,
Se eu estou dentro da minha casa e eu vejo alguém pulando um muro, vamos lá, eu posso pensar em várias coisas a respeito daquilo que eu estou vendo. Quem vai dizer finalmente o que eu vou sentir é o pensamento que prevalecer na minha mente. Se eu pensar, aquele cara que está entrando é um meliante, ele vai me roubar, vai levar tudo que está dentro da minha casa, eu vou ficar desesperado. Vou ficar nervoso, se eu tiver uma arma, vou querer dar tiro, vou fazer uma confusão. E vou ficar com medo. Ou vou ficar agressivo. Agora, se eu olhar a mesma cena e eu pensar, não foi alguém que chutou a bola de lá para cá, só pulou para pegar. A reação e o sentimento que eu vou ter é o mesmo? Eu dei um exemplo simples. Eu não quero que você queira aferir a realidade do meu exemplo. Porque você pode pensar, eu nunca ia ver o cara pulando e nunca ia pensar que foi alguém chutando uma bola. Mas eu só quero que você entenda que há uma possibilidade de eu ver a mesma cena e interpretar de forma diferente, e aquilo que eu interpreto faz com que a minha alma sinta do jeito que eu entendi. É por isso que quando você vê entre os frutos do Espírito, em Gálatas 5, do 22 ao 23, uma das coisas que você vai encontrar é que o fruto do Espírito também é alegria, que é sobre isso que nós estamos falando. É paz, amor, paciência, amabilidade, bondade, está aí, um bocado de coisa, depois você lê. Mas o que eu quero que você foque é que a Bíblia deixa claro que um dos frutos do Espírito é alegria. O que é fruto? O que é fruto, irmãos? Fruto é algo que é gerado por outra coisa. O fruto ele não recebe o nome de fruto porque ele nasce em si mesmo. Ele não auto se gera. Não é assim que funciona. Quando você pensa em fruto, você pensa que algo principal gerou aquilo ali. Aí isso a gente dá o nome de fruto. Aí Paulo está fazendo a divisão em Gálatas 5. Quem é guiado pela carne e o que a carne produz, e quem é guiado pelo Espírito. Aí eu sou guiado pelo Espírito, eu já tenho um pressuposto de que eu ando alicerçado na palavra de Deus. Então, se eu ando alicerçado na palavra de Deus, a minha mente está cheia de fé. Então eu agora estou guiado, não é pelo que eu vejo, mas é pela minha razão espiritual, é pela minha fé. E isso me traz o quê? Esperança. É a única forma que nós podemos compreender porque é que em Atos, no capítulo 16, do verso 23 ao 25, a Bíblia relata que depois de serem severamente açoitados, Paulo e Silas foram lançados na prisão. Só que por volta da meia-noite eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Espera aí, irmãos. A gente viu que o povo de Israel não precisou nem tomar umas pauladas. Só foi levado do cativeiro, penduraram a harpa. Não tem mais cântico, não tem mais louvor, não tem mais culto a Deus. Em vão eu ofertei ao Senhor. Em vão eu dei os meus dízimos. Eles não estavam entendendo é que Deus já estava sendo extremamente misericordioso com eles em levar eles ao cativeiro, porque os profetas já estavam dizendo: olha, a medida da culpa de vocês já está maior do que a dos povos que estavam ocupando a terra, e sobre esses povos Deus mandou que vocês destruíssem. Eles não estavam entendendo que indo vivos ao cativeiro, ainda com a promessa de Deus: olha, plantem, construam casas, porque tem um tempo o cativeiro. O que era que Deus queria dar a eles? Esperança. Mas o que é que eles fizeram? Penduraram as harpas. Não tem cântico, porque eu estou triste, porque eu estou vivendo o dia do castigo de Deus. Paulo e Silas agora, por que esses homens estavam presos mesmo?
Bateram em alguém? Mataram alguém? Pecaram? Veja como tudo está conectado, irmãos. Nós estamos falamos no período anterior sobre batalha espiritual. Vai Paulo e Silas, e a Bíblia diz que uma mulher agora, com espírito de adivinhação, começa a dizer: oi, ouço o que esses homens estão dizendo, porque são servos do Deus Altíssimo. Existe um princípio, irmão, no mundo do espírito. Deus não precisa da ajuda do diabo para nada. Tem muita gente que se atrapalhou ministerialmente, porque quis receber ajudas, que não vinha muitas vezes de meio lícito, mas se justificava e dizia: ô meu irmão, é porque é para a obra de Deus. Paulo e Silas não precisam da ajuda de um espírito imundo para fazer a obra de Deus. Assim que Paulo tem um discernimento de que aquele espírito não era o espírito de Deus, a Bíblia diz que ele agora repreende aquele espírito. A batalha de Paulo e Silas agora virou uma batalha espiritual, porque eles não estavam mais lutando contra pessoas, mas a batalha deles entrou em um nível que eles compreenderam que ali tinha um espírito atuando. E olha, irmãos, para quem pensa que o diabo está aí com chifre, fedendo a enxofre, correndo atrás dos outros para matar, nesse caso específico aqui, esse espírito que habitava naquela região, esse espírito, a Bíblia diz que ele dava muito lucro. Ele dava muito lucro. E às vezes, quando nós entramos em batalha espiritual, algumas estruturas que estão tendo lucro, mas que não vêm da parte de Deus, precisam ser destruídas. Essa talvez é uma das partes que a gente vê biblicamente. Pega a Bíblia para você ler. O maior confronto na vida de um ser humano é quando entra em xeque isso aqui. Senhor, o que eu faço? Ô mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Simples. O mandamento, não, isso aí já está resolvido. Então tudo bem, pega tudo que você tem, vende, dê aos pobres e depois você me segue. Quem foi esse homem? Não sei, não tem nome, não tem identidade no mundo do espírito, porque ele preferiu as riquezas do que seguir Jesus. Chegou a verdade agora. Está Paulo e Silas falando do reino de Deus na cidade. Só que a mulher continua: esses homens aqui, são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Meu irmão, Paulo e Silas, se eu fosse ele, deitava agora numa rede lá, não sei se tinha rede. Se não tivesse, arrumava um lugar para dar uma descansada e deixava agora a mulher pregando para eles, né? Quando ele entendeu, irmãos, que existia uma estrutura espiritual ali, ele repreende o espírito. E a Bíblia diz que, percebendo a cidade, que a sua... Olha, irmão, presta atenção na palavra. Percebendo que a sua esperança de lucro. O povo tinha o quê? Esperança. Mas qual era a esperança deles? De lucro. Quando o espírito maligno sai, que a esperança de lucro vai com o espírito maligno, o que é que fazem agora com os homens que eram servos do Deus Altíssimo e estavam pregando o caminho da salvação? O que é que a gente faz com eles agora? Primeiro dá uma surra e depois lança eles na prisão. Isso é batalha espiritual. É você entender que uma estrutura espiritual que estava ali tinha que ser destronada, porque não adiantava pregar o caminho da salvação enquanto aquele espírito estivesse se manifestando ali. Não adiantava. Não adiantava continuar falando enquanto aquele espírito que dominava aquela região não saísse. Quando ele se volta para a estrutura e manda que ela saia em nome de Jesus, agora a estrutura se volta contra eles.
E eles agora tomam a surra e vão para a prisão. Irmão, olha, eu não vou mentir para você não. Se fosse eu no lugar de Paulo e Silas lá, eu ia estar reclamando com Deus. Eu vou mentir? Não vou mentir não. Eu ia estar. Mas Deus, eu ainda algum dia talvez, né, a gente chegue no nível de fé desses homens. Não, irmão, pelo amor de Deus. Estou falando aqui de Paulo, irmão. Quem sou eu para me comparar com um homem desse? Eu acho que se fosse no ministério dele para eu carregar a mala do sapato dele para passar uma graxa, talvez ainda fosse o reserva. Talvez. Aí o homem está na prisão, irmãos. Todo chicoteado, lascado, as costas do homem, carne viva, de noite, ardendo. Eu tomei um corte no dedo aqui, irmão. Esse negócio ficou queimando, ardendo, eu segurando, clamando o sangue de Jesus. Está repreendido, Satanás, e uma dor do inferno. Imagine um homem com as costas toda lascada. Está pensando que é brincadeira, meu irmão? A gente que era pequeno, que aprontava, tomava às vezes uma surra do pai, né? O pau comia, a gente já ficava. Imagine, meu irmão, você tomar surra de soldado, um chicote com ponta de osso na frente, um chicote de couro, que onde batia, lascava as costas, meu irmão. Aí o homem está na prisão. Pense, pela estrutura humana, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto. O que é que eles estavam sentindo? Dor. Vergonha, humilhação. E agora? Agora é para eu estar injuriado. Agora é para eu estar resmungando. Aqueles homens, irmãos, estavam vivendo em uma outra dimensão. Andavam no corpo, mas quem guiava o corpo deles não eram os seus sentidos. Eles andavam guiados pelo Espírito. Talvez ele estivesse feliz pela revelação que Deus deu a ele, do Espírito que estava ali. O diabo tentou me enganar 3 dias, mas agora, onde eu vi quando ele estava, ele teve que sair. Bora cantar um hino pentecostal aqui agora nessa prisão. E a Bíblia diz que no meio desse louvor, Deus se manifesta e liberta eles daquele cativeiro. Por quê, irmãos? Porque houve fé. Porque houve direção do Espírito. Porque houve disposição e alegria na alma, mesmo no meio das tribulações, no meio das aflições, no meio das incertezas. E esse é o segredo que nós precisamos aprender. Como eu venho dizendo sempre, tem exercícios na Bíblia que a gente gostaria de não precisar fazer. Gostaria de não aprender essas matérias. Se tivesse aulas bíblicas ou cultos bíblicos com matérias específicas, eu viria só para as aulas de prosperidade, para as aulas de bênção na família. Mas tem áreas, irmãos, que a gente precisa aprender. E eu tenho que entender isso. É o meu estilo de vida que vai determinar, no dia da angústia, como vai ficar a minha alma. Porque se eu ando levando uma vida carnal, guiada pelos meus desejos, é aquele velho versículo que você vai encontrar várias referências na Bíblia. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O homem guiado pelos seus próprios desejos. No dia em que a circunstância mudar, a minha alma afunda junto com ela. Mas se eu decidir agora não andar pelo que eu vejo, mas eu tenho aprendido a me alimentar da palavra de Deus. Olha o que eu estou lhe dizendo. Eu tenho aprendido. Por que aprendido, irmãos? Vem cá, quando um bebê nasce, uma criança nasce, você pode dar feijão a essa criança? Pode fazer um sarapatel daqueles e dar para um bebê de 6 meses? Tem coisas, preste atenção, tem coisas que nós só vamos começando a comer à medida que nós vamos crescendo.
E às vezes já nos achamos grandes, mas tem certas comidas que ainda não podemos participar. Porque você não dá um peixe com espinho a uma criança de 6, 7 anos. Embora ela tenha estrutura já alimentar para digerir aquilo, mas ela ainda não tem experiência para poder separar a carne da espinha. É o exercício, é a prática, é o crescimento que vai fazer com que sejamos cada vez capazes de nos alimentar melhor. Mas era tão bom quando a gente não precisava fazer nada, só ouvia a mãe dizer: a comida está na mesa. Oh, glória! E ainda tinha gente que sentava na mesa e eu não gosto disso, não gosto disso, né? Hoje, quando você descobre que é você quem vai ter que ter a ideia, vai ter que fazer alguma coisa, e depois que comer ainda vai ter que lavar os pratos, só o sangue de Jesus. A gente olha para trás e diz: ô tempo bom. E tem gente que quer ficar criança a vida toda. Só que lembre-se, irmãos, à medida que você vai avançando, você vai entrando em novas frentes de batalha. Hoje, não são batalhas individuais que a gente está vivendo, porque normalmente, no curso normal da igreja, cada um vai tendo a sua batalha individual, cada um vai tendo as suas lutas, cada um vai tendo os seus problemas. Hoje, além de não ter parado os problemas individuais de cada um, a gente ainda está vivendo um problema coletivo, um problema social. Tem gente que está sendo afetado diretamente por isso, seja na sua saúde física, seja na sua saúde financeira, seja na sua saúde emocional. E essa daí eu quero que nessa noite você, em nome de Jesus, ponha a sua esperança em Deus. Resgate a sua razão pela verdade que um dia você conheceu, pelaquilo que está escrito nesse livro. Ponha isso como verdade na sua mente e dê uma ordem à sua alma. Por que é que você está triste, minha alma? Se alegre em Deus e ponha nele a sua esperança. E nesse exercício, a gente tem agora, nessa guerra entre a alma, entre o corpo e o espírito, tem algo que pode nos ajudar, se eu souber usar. Porque se eu não souber, vira uma ferramenta também contra mim. Como a gente viu o salmista Davi dizer, são as nossas lembranças. O que são lembranças? O registro de coisas que nós já vivemos, experiências que nós já passamos. Eu quero ter fé. Eu quero agora caminhar pela palavra de Deus. Mas eu vou me lembrar que um dia o vizinho me chamou para orar porque ele estava com dor de cabeça. Eu coloquei a mão, orei e não aconteceu nada. E por que agora eu vou orar e vai acontecer? Teve um dia que eu estava com um problema para resolver, orei, não aconteceu nada. Por que agora vai acontecer? Um dia eu procurei a igreja e eu disse: agora eu vou ser crente de verdade, vou largar as coisas erradas que eu ando fazendo, vou consertar minha vida, e busquei a Deus, e o que aconteceu? Essas são lembranças ruins. E essas é a que o inimigo mais traz à sua mente. No livro de Lamentações, no capítulo 3, para a gente finalizar, você vai ver o profeta dizer: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Quando eu recorro à memória das experiências ruins que eu tive, a minha alma começa a se enfraquecer dentro de mim. E se eu tivesse apenas momentos ruins com Deus,
se eu só tivesse experiências negativas na minha fé, certamente eu não estaria mais vivo diante de Deus hoje. Só que aí o profeta agora diz: todavia, eu vou colocar agora a minha lembrança em algo diferente. Eu vou me lembrar do que pode me dar esperança. E ele começa dizendo: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Olha ele dizendo a ele mesmo, igual Davi disse à sua alma: eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Se eu for ficar lembrando, irmãos, das coisas ruins que eu vivi, se eu for ficar lembrando das experiências ruins que eu vivi, às vezes por falta de compreensão da verdade. O profeta estava vivendo em um tempo em que ele era odiado, porque ele falava a palavra de Deus, mas as pessoas tinham ódio da palavra de Deus. Ele pregava a verdade e as pessoas não queriam ouvir a verdade. Elas queriam viver o engano da mentira. E aí o castigo começa, o sofrimento começa, a destruição da cidade começa. Ele mesmo, o profeta, por diversas vezes quase morreu, lançado em uma cisterna, deixado ali para morrer, preso algumas vezes. E ele olha para aquelas circunstâncias e diz: se eu ficar me lembrando do que não está dando certo, certamente a minha alma vai desfalecer. E aí ele começa agora a dizer: olha, Deus é um Deus amoroso, e é por causa desse grande amor dele que nós já não fomos totalmente destruídos. O castigo está aí, o povo pecou, Deus está punindo o povo, mas é por causa do seu grande amor que nós não estamos sendo consumidos, porque a misericórdia dele é inesgotável. Ele se lembra da graça de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus. E ele diz agora: minha porção é o Senhor, e é nele que eu porei a minha esperança. Temos pregado, irmãos, que há uma esperança para o povo de Deus. O jornal pode dizer o que quiser, os médicos podem falar o que quiserem, nós estamos aqui para acatar todas as normas de segurança, desde o início. Essa igreja, desde o primeiro dia da pandemia, que nós temos feito controle de temperatura das pessoas, higienização com álcool gel, reduzimos o número de obreiros, os cultos são feitos, todos vocês têm acompanhado, apenas com o número de pessoas determinado, e só entra no templo quem está com o nome na lista, porque durante os cultos a porta do templo está trancada. Estamos aqui para descumprir nada da medicina, mas a nossa esperança não está no prognóstico da medicina. Alguém pode já ter dito que para a sua vida, meu irmão, não tem mais jeito. Alguém já pode ter dito que você é um caso perdido. Alguém já pode ter dito a você que a sua fé já era. Mas eu vim aqui nessa noite lhe dizer que há uma esperança para você. Eu vim aqui dizer que por mais que tudo pareça perdido e destruído, não deixe a sua alma se contaminar com essa informação. Não deixe a sua alma se contaminar com aquilo que você vê. Não deixe a sua alma se contaminar com aquilo que você ouve. Mas se encha da palavra de Deus. Busque aquilo que vem do alto. Busque aquilo que vem do Espírito. Encha-se do Espírito de Deus. Busque a Ele em oração. Porque quando o Espírito estiver governando a sua vida, Ele vai dar um fruto. Além de outros, um desses frutos se chama alegria. E aí você vai descobrir agora como é que é possível se alegrar dentro de um cárcere. Como é possível ter alegria diante de uma situação adversa.
Como é possível não suspender o culto a Deus diante de tanta destruição? É porque tem uma palavra que muda tudo, que se chama esperança. E a minha esperança está no Senhor. Fique de pé.